Como é que é o negócio de falta, pessoal? É 75? Tem que ter 85? 70. Tá. Ah, não tem como saber. Com ele tem mais 4 aulas, eu acho. Ah, um bimestre inteiro dá 5%. E quantas faltas são? Não, quantas faltas dá um bimestre? Ah, depende, né? Se o cara teve... Nosso conto. Isso é relativo, né? Depende de quantas aulas tem no bimestre. Tipo, sexta cancelou uma aula, pronto, já aumenta. Mesmo agora vão ser 10 aulas. Ah, 36 faltas, tá? Tô um pouco me lixando na real, tenho 100% com ele. Quero mais é que se for da gurizada aí. Não tem como saber. Esse mesmo vai ser. Esse mesmo vai ser 2, 4. Tá, pessoal, então, nossa aula de hoje é breve, tá, pessoal? Na verdade, daqui pra frente as aulas tendem a ser breves, tá? Na verdade, a gente já tá quase no fim da matéria, a gente só tem mais polímeros, compósitos e 2 aulas de não ferrosos e acabou. Tá, então as aulas são curtas, hoje a gente dá uma olhada em polímeros, é completamente descritivo, tá? Eu não vou enrolar tanto, vou tentar passar ali direto, mas basicamente o que a gente tem que saber de polímeros? Que, em linhas gerais, materiais poliméricos, que não é nosso chão, a gente não vê com tanto carinho, porque somos engenheiros mecânicos, mas basicamente são materiais orgânicos ou inorgânicos, mas todos eles são baseados no carbono, tá? Então o material polimérico deve ser uma ligação de carbono com outros caras, de maneira em que as cadeias deles sejam extremamente longas. Na verdade a gente pensa assim, ó, vamos pensar no carbono como hidrogênio. Na verdade o carbono é a essência da vida, porque tem 4 elétrons e ele pode se ligar com seja quem for. Então basicamente a matéria-prima para os meus polímeros ela vem da natureza, e essa matéria-prima geralmente é o petróleo, que é um alimento cheio de carbono, tá? Esse cara nós podemos fabricar inúmeras coisas, mas basicamente a matéria-prima petróleo ela é transformada, te gerando carbono puro em possibilidade de ligar com outros elementos químicos. Usualmente o hidrogênio, a ligação carbono com hidrogênio te dá um hidrocarboneto, e a repetição desse hidrocarboneto ao longo do tempo dão os teus polímeros. Na verdade o polímero são polimeros, são vários meros, que são os hidrocarbonetos ligados. Dependendo de quem tu adiciona nesse hidrocarboneto, ou se tu bota mais oxigênio, menos oxigênio, ou coisas assim, tu consegue ter esse hidrocarboneto sólido. Na verdade, se tu pensar no CH4, tu tem um gás do tipo metano, tá? Mas o polímero é esse gás solidificado com algum aditivo. Então, na verdade, o que tu tem? Tu tem uma molécula muito longa de CH alguma coisa, que no meio do caminho tu pode ter aditivos ligando e dando a propriedade que tu quer no estado sólido. A rigor existem polímeros mais duros e menos duros. Isso tudo vai depender da maneira com que tu solidifica o teu polímero, certo? Na verdade, vocês têm que pensar assim, como na aula de cerâmica. Esse material tu tem 2 possibilidades. Se tu dá tempo dele cristalizar, ele se torna cristalino. E se tu resfria razoavelmente rápido, tu o torna amorfo como vidro, ou tu deixa o teu polímero amorfizado. Usualmente os nossos polímeros são amorfos porque eu precisaria de reações bem lentas de controle para deixá-lo cristalino. Mas quanto mais cristalino eu deixar, mais duro e resistente ele deve ser. É esse o princípio da coisa. O grande exemplo que eu dou para vocês é o PVC, que é o policloreto de vinila. E esse cara é um polímero bastante comum, muito usado. Alguns problemas a gente tem nele. Ele pode ser cancerígeno, o Greenpeace vive reclamando do policloreto de vinila. Mas para vocês terem um padrão, ele é o meu cano de água.
Da mesma maneira que o mesmo cloreto de vinila, ele é o meu plástico de fechar alimento quando eu boto no freezer. Tá? Então eu consigo uma gama bastante grande com o polímero, dependendo do que eu adiciono nele e de que maneira eu o solidifico. A rigor eu tenho algumas vantagens inerentes a qualquer material polimérico, que são basicamente parecidas com cerâmicos. Só que com a diferença de que a ligação HC ela é forte. Agora, as ligações laterais das cadeias de HC, elas não o são. Portanto, por exemplo, a resistência à corrosão de um polímero em termos de meios ácidos é infinitamente menor do que a resistência à corrosão de um cerâmico. Por quê? Porque o cerâmico, todo ele tem a sua ligação iônica, ou seus 90% de ligação iônica. Enquanto que o material polimérico tem as suas cadeias de HC e nas laterais ele tem ligação HH. Essas ligações HH são de polos reduzidos, ou são forças de Van der Waals e são ligações bastante fracas. Tá? Portanto, em geral, o polímero tem menos resistência à corrosão do que um cerâmico, em termos de meios ácidos. Tá? Na verdade, eu tenho outros problemas. O polímero com o sol ele seca. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho alguns poros, né, entre as cadeias dos meus polímeros e a alta temperatura faz com que ele seque. Na verdade, a ligação HH é bastante fraca. Portanto, também a própria temperatura do sol deve detonar de uma maneira ou de outra o polímero. Então eu tenho algumas restrições. A restrição básica dele é a baixa temperatura de fusão. Portanto, se tu falou em 200 Celsius, 150, já começa a complicar tu usar o teu polímero. Mas em geral, o material polimérico tem uma excelente resistência à corrosão, da mesma maneira que o cerâmico, porque não tem elétrons livres. Da mesma maneira, o material polimérico também não é condutor, nem de calor, nem de eletricidade. Mais ainda, a condução, porque as coisas são diferentes. Conduzir calor não é a mesma coisa que conduzir eletricidade. A resistência à temperatura, a baixa condutibilidade térmica do polímero é muito mais baixa do que a baixa condutividade elétrica dele. Então é bem normal a gente usar polímero como roupa para surfista, essas coisas, para que, na verdade, não deixe passar o frio. Tá? Na verdade, existem algumas classes de polímeros, 3 classes básicas, que são os elastômeros, os termoplásticos e os termorrígidos. Na verdade, os elastômeros são as nossas borrachas. Essa borracha ela vem de um esquema de ligação que o polímero tem. Quando tu solidifica ele pode ter 3 tipos de cadeia, a rigor. Cadeias lineares, cadeias ramificadas e cadeias com ligações cruzadas ou em rede, alguma coisa assim. Na verdade, em alguns casos, para tu dar esse efeito elástico que as borrachas têm, tu deve puxar a ligação e ele deve ceder nessa ligação. Tá? Em geral, as cadeias lineares não te dão polímeros elásticos. Tá? As cadeias lineares são as mais fáceis e as mais bem organizadas. Imagine que eu tenha linhas de cadeias com linhas de cadeias. Certo? Então eu tenho CH, 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 HC, 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 CH, 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 vocês conseguem entender? Intervalados. E não é que sejam integrados. Eu tenho uma cadeia de carbono e 2 Hs. Embaixo eu tenho uma cadeia de carbono e 2 Hs. E as ligações são entre os 2 Hs, vocês estão entendendo? Por isso que a gente diz que elas são ligações fracas. Embora um polímero que tenha ligação covalente também tenha uma ligação forte. Tá? Só que as ligações entre as cadeias são fracas. Dessa maneira a minha resistência e o meu ponto de fusão também é bem mais baixo. Em geral, os termoplásticos são os polímeros que eu posso reciclar, porque na verdade ele tem 2 tipos de ligação, as fortes e as fracas. Então se eu subir um pouco a temperatura, eu torno ele pastoso e consigo reciclar. É o caso dos PET, das garrafas de polietileno, todo esse tipo de coisa. Eu subo a temperatura, deixo eles pastosos e remoldo e coloco de novo. E outros tipos de polímeros, onde as ligações não são lineares, ou seja, onde eu não tenho buracos entre as ligações, onde a ligação é para tudo quanto é lado igual, são polímeros geralmente de maior resistência mecânica, bem maior na verdade. Só que esses caras eu não posso reciclar, porque se eu subir a temperatura para deixá-lo liquefeito, eu queimo todas as ligações. Queimando todas as ligações, alguém volatiliza e ele deixa de ser um polímero, e passa a ser uma coisa qualquer. Então, em geral, eu tenho a classe dos termoplásticos recicláveis, dos termofílicos ou termorrígidos não recicláveis, e a classe dos elastômeros, que se baseiam mais numa composição do que... e na forma de cristalinizar. Tá? Mas, a rigor, os elastômeros são as borrachas que têm uma resistência bastante grande. Se vocês pegarem aqueles atilhos de guardar dinheiro, aquilo é o exemplo típico de um elastômero. Tu fazia assim, ele volta. Depois da 5ª vez que tu fazia assim, ele já voltava um tamanho maior. E esse atilho, quanto mais tu esticasse, na verdade, mais deformação plástica ele ia ter. Na verdade, são materiais bem suscetíveis à fluência, com uma carga muito baixa, uma temperatura baixa. Então, se vocês pegarem aquele atilho e vocês mantiverem por 5 minutos assim, quando tu soltar, ele não vai ter voltado.
e ele ainda vai estar bem mais esbranquiçado do que estava antes. Você sabe o que eu estou falando, né? Sim. Por quê? Porque o cara sofre fluência. Também se tu deixar isso aí ao sol, vocês vão ver que depois tu faz assim e tu já quebra o teu atilho. Tá? Esse é um problema bastante comum em todos os meus materiais poliméricos. O PVC. Por exemplo, o PVC ele é um termoplástico, até onde a gente sabe. Tá? Então, na verdade, tu consegue fundir e refundir. O que parece estranho é o cano tu fazer isso. Só que o cano tem um determinado aditivo e um grau de cristalinidade que faz com que ele seja mais duro. Tá? Então não tem muito o que falar sobre material polimérico, só não é nosso chão. Tem uma galera em Porto Alegre, no laboratório da URGS muito forte, o polímero, o cara ganha muita coisa por aí. E é isso, nós engenheiros não usamos tanto. Tá? O que vocês vão ver muito na possibilidade de trabalhar na indústria são máquinas injetoras de plástico. Na verdade se trabalha muito porque tu sempre tem um plástico para segurar alguma coisa. Por exemplo, um disjuntor, tu tem um plástico ali. Tem muita gente da engenharia mecânica que fabrica componentes de plástico, vocês estão entendendo? E o que vocês podem ver é uma máquina extrusora ou injetora de plástico. Isso se vê muito na nossa indústria. São máquinas bastante compridas. Por quê? Porque o teu plástico que é fabricado, por exemplo, no polo petroquímico, aqui na Refap não, porque a Refap fabrica gasolina. Mas essas unidades petroquímicas que partem de borracha, como o polo petroquímico, por exemplo, aqui em Triunfo, na verdade os caras fazem toda a sua unidade de craqueamento, retiram isso daqui, limpam o petróleo dali para te gerarem a matéria-prima para poder gerar o teu plástico. Eles vendem para as pessoas bolinhas de plástico pequenas, pretas, brancas, depende do que tu quer. Essas bolinhas todas tu larga numa máquina, essa máquina mistura as tuas bolinhas e dá uma aquecida. Quando ela aquece, tu passa ela ou numa injeção hidráulica, ou tu passa ela num rotor, que seria uma extrusão. Esse cara começa a andar, tu aquece e tu leva ele até uma matriz. Na matriz tu pressiona, deixa um tempinho, resfria, abre a tua matriz e a tua peça de plástico está completamente pronta para vender ali. Isso aí se vê muito em indústria, é uma máquina grande, bem longa, tá? E fora isso, é esse contato que nós engenheiros mecânicos vamos ter com o plástico, tá? Não muito grande. Por outro lado, uma grande aplicabilidade do plástico é da aula que vem, que é de compósitos. Então é muito normal tu misturar plástico com compósitos cerâmicos, certo? Quais principalmente? A fibra de vidro, que a gente viu na aula passada, a fibra de carbono, a fibra de Kevlar, na verdade a fibra de Kevlar não, pega. O Kevlar, que é com fibra de aramida, é isso aí. Tá? Então todos esses compósitos eles são bem mais comuns. Tá? Por exemplo, esses neoprene, que é neoprene? Neoprene. Prene. É, algo de baixo. Não, mas é só plástico, é só um elastômero, né? Não chega a ser um compósito, né? Não sei. Não, é só um elastômero, é um plástico, é um polímero. Ela é uma roupa de borracha, tem vedado, tu assopra, ele não passa ar mesmo, limpa tudo. Não, então, ele é um elastômero, esse não é um compósito. Em outros casos, no avião, na lancha, mas isso aí a gente vê a aula que vem. Tá? Bom, então, em linhas gerais é isso, pessoal. É mais um bate-papo descritivo aqui, tá? Posso ir então? Então, vamos lá. O que são polímeros, então, pessoal? São materiais basicamente orgânicos ou inorgânicos, naturais ou sintéticos. Por que naturais? Porque tem borracha natural, na verdade, tá? Se tu pegar... Se tu pegar a seringueira lá e raspar, na verdade o que sai ali? Sai um polímero da natureza, completamente pronto já, tá? Ou tu fabrica tudo isso numa unidade de craqueamento. Esse nosso polo petroquímico daqui de Triunfo é algo que, sei lá, de 2 em 2 anos ele para por 1 ou 2 meses para fazer toda a inspeção em todo o circuito dele, porque se vazar alguma coisa detona tudo que está na volta. Então tudo é muito controlado lá dentro. Eu tinha amigos que ganhavam dinheiro nesses meses. Eles realmente entravam por dentro da tubulação, dos tubos que passavam tudo isso aí, lixavam o tubo, grudavam uma cola, faziam uma réplica de extração, levavam para o microscópio para ver a metalografia de como estava essa tubulação do polo petroquímico. Então se ganhava muito dinheiro trabalhando nessas paradas de inspeção, porque tudo tem que ser muito seguro. Mas a rigor, esse polo, esse conjunto que tem a NTU é muito grande, emprega muito engenheiro mecânico. Tá? Hoje em dia eu acho que não é mais federalizado, acho que é da Braskem, estava envolvido nesse povo da Petrobras e tudo mais, mas são empregos para engenheiro mecânico também. Então o que eu tento toda hora deixar claro para vocês é que vocês podem trabalhar num mundo de coisa. E qualquer coisa que aplique sim a engenharia mecânica, desde que tu não tenha medo de nada além disso. Bom, então eles são naturais ou sintéticos, tá? O que ele diz com alto peso molecular não tem a ver com densidade. Na verdade são materiais bem pouco densos, bem leves,
tá? Mas ele tem um alto peso molecular porque tem muitos componentes na molécula dele, certo? As moléculas são bem longas, cuja estrutura molecular consiste na repetição de pequenos meros que compõem as macromoléculas. Então, se vocês olharem nessa foto aqui, ó, o teu mero passa a ser o teu azul e o teu branco, e ali os vermelhos passam a ser coisas que se usam como aditivo para ligar as grandes moléculas, tá? E a rigor aqui do lado tu teria um outro grupo dessas moléculas e outro formando a tua massa sólida de polímero. Daí que vem o nome de polimero, tá? Que é a união desses caras. Então, a matéria-prima de origem do polímero eles chamam de monômero, tá? E essa matéria-prima vai se repetindo sucessivamente, gerando dímero, sei lá o que, até chegar no teu polímero, que é o que tu consome. Aí essa reação que se produz no polímero, tu chama de reação de polimerização. Na verdade, o que tu faz? Tu permite que essa molécula seja sólida e, portanto, assim tu polimeriza. Gera um sólido de um polímero, tá? Aí o que ele te mostra ali, ó? Que basicamente o que são moléculas de hidrocarbonetos. Ele te dá o exemplo lá do que é o monômero, tá? Para uma molécula e acho que para outra, são iguais ali, né? HC. Não, um tem ligação simples, outro tem ligação dupla, enfim. Ele te diz que o mero são só essas coisinhas, tá? E que a maioria dos polímeros são orgânicos e formados por molécula de hidrocarboneto. Portanto, tu tem o teu carbono e o teu hidrogênio como material mãe do teu polímero. Aí ele te diz que isso é porque o carbono tem 4 elétrons, liga com um de hidrogênio, e aí está feita a tua ligação, tá? Ele te mostra alguns meros tradicionais, que é o metano, que é o CH4, o etano, que é C2H6, né? E aqui vem o propano, que é outro tipo de gás. Então tudo isso aqui, com alguma adição, seja de oxigênio ou de sei lá o que, pode virar um sólido que te gera uma macromolécula, tá? Esse etileno, acetileno aqui, ele pode ser obtido em gás, é o gás que a gente usa para solda também, mas tu tem como transformar no sólido. Então, na verdade, a repetição dessas moléculas aí é que te dá o teu polímero. Isso daqui é aquele quadrinho que a gente já conhece, em termos de ligações covalentes, tá? Na verdade, ele só que a ligação dos polímeros ela é adirecional, na verdade. Desculpa, ela é direcional, porque o carbono é que atrai todo mundo, tá? Mas que são energias de ligações bastante grandes também. Não tem elétrons livres e essa é a razão de não conduzir. Aí ele vem como exemplo no etileno, que é o C2H4, que na verdade ele é um gás. E essa é a nossa ideia de saber como ter um polímero. Tu pega um gás que tu pode produzir na natureza, ou que tu pode gerar pela queima de alguém, por exemplo, numa unidade de craqueamento, onde tu queima o petróleo, gera gás, tu pega esse gás, e de repente colocando pressão e oxigênio gasoso, tu gera um sólido. Então esse é o exemplo das coisas. Tu pega o teu acetileno, só um pouquinho, ou C2H4, tá? E esse gás tu pode polimerizar como sólido em uma cadeia linear reciclável, simplesmente por jogar oxigênio em algumas pressão, oxigênio gasoso ali dentro, transformando ele num sólido, tá? Então esse é o exemplo que a gente teria como fabricação ou polímero. Fala, Pedro. A ligação do polímero é covalente? Sim, tem ligação covalente, o carbono tem ligação covalente. Tá? Então ele te fala basicamente que aquele cara gerado ali pode ter 3 tipos de cadeias. A cadeia linear, a cadeia ramificada ou o que ele chama de cadeia em rede. Tá? Aqui ele te mostra mais ou menos o que tu tem num ramificado, eu creio que é, né? Porque tu tem uma linha aqui e outra falhada aqui dentro. Aqui um outro ramificado e aqui uma cadeia em rede. Que tu tem várias e várias ligações diferentes ali dentro. Tá? Aqui ele te mostra ela em esquematizado, tá? E na verdade assim, ó, esse material aqui de cadeia linear, na verdade o que eu tenho? Eu tenho alguns poros entre eles. E como a cadeia mãe ela é uma continuidade, as ligações entre elas são bastante fracas. São ligações do tipo Van der Waals ou forças físicas. Então esse tipo de cara, de cadeia linear, é o polímero reciclável, tá? Geralmente são de moléculas simples. Quanto mais simples a molécula, maior a tendência de ter uma cadeia linear. Tá? Por exemplo, CH ou coisas assim. Tá? Que é o polietileno e todos esses casos. Por outro lado, existem casos em que tu tem essa cadeia ramificada, ou seja, tu tem a tua linha maior e tu não tem uma linha paralela. Tu tem uma linha paralela unida por poucas outras ligações. Certo? Já é um material de maior dureza em comparação com esse,
mas ainda pode ser reciclável, dependendo da quantidade de ligações. Já esse material que tem essa cadeia em rede ou ligações cruzadas, tu não tem como reciclar. Por quê? Porque se tu for aquecer para separar essas linhas laterais aqui, tu vê que tu vai ter que aquecer e queimar essas daqui, que são tão fortes quanto as da cadeia principal. Tá? Então esse material aqui de cadeia, de cadeia reticulada, como ele chama, são as minhas ligações dos meus materiais chamados epóxi. Sabe aquelas bakelite, aquelas colas que tu compra, que tu mistura uma cola em bastão. Resina? Do epóxi? Do epóxi é o nome disso. Essas coisas que tu mistura ali, na verdade, literalmente ali tu tem uma reação de polimerização. Tu pega um cara, que é o teu polímero mãe, e tu adiciona um aditivo que seria quase um catalisador. Misturando os dois, tu vai deixando um certo tempo, e por isso que precisa de tempo lá, quando tu mistura, tu acaba criando uma reação de polimerização cristalina. Então aquele cara passa a ter esse tipo de reação e ser extremamente duro, certo? Aquele cara tu não recicla, extremamente que eu digo para polímeros, tá? E ele é o mais duro de todos os meus polímeros, mas é um material que eu não reciclo mais, tá? Um outro cara que nós temos como exemplo típico desse aqui são essas bakelites para ataque químico. Eu não sei se algum de vocês já foram nos laboratórios aqui da FURG, mas para tu fazer o ataque químico do material metálico, geralmente tu pega o metal, tu bota numa base lisa, né? Tu larga um pó preto, laranja, branco, não sei, mas larga um pó ali em cima, tu aperta esse cara e aquece por 15, 20 minutos, não sei. Quando tu tira ele dali, tu tem ele solidificado no que a gente chama de bakelite. Foi a mesma coisa que pegou fogo na tampa da minha chaleira lá. Tá? Por que na verdade eu joguei água e estourou? Eu falei isso pra vocês, não falei? Joguei pra vocês porque aquilo é um componente químico pegando fogo. Se tu joga água, tu acelera um outro tipo de reação. Na verdade, tu favorece a volatilização do carbono. É esse o princípio da coisa. Então, em fogo químico não se apaga com água. Se pegasse fogo no polo hoje, pô, ia ser um monstro para os caras apagar. Lá em São Paulo, há um tempo atrás, pegou fogo uma fábrica de celulose, ou algum troço assim. Também foi um parto para os caras apagarem, porque tu só apaga isso aí com um elemento químico, na verdade. Tá? Por quê? Porque tu tem toda a tua reação ali pronta para ser gerada. Bueno, nesse bakelite que os caras geram, o cara é extremamente duro e tu bota o aço para lixar ali. Tá? E o bakelite não desgasta, para vocês terem uma ideia. Tu lixa o aço, tu alisa o aço e o bakelite está lá, inteiro ainda. O que acontece? Daí tu pega o aço e larga no ácido para atacar o aço. O bakelite continua lá, inteiro ainda. Tá? Então é um polímero com uma boa resistência ao desgaste, é um polímero que tem resistência à corrosão, mas que é extremamente frágil. Quando eu quero quebrar aquela bakelite, aquele troço onde está o pedacinho de aço para eu olhar ali, eu só boto um amorço e dou uma apertadinha, muito de leve, e ele trinca e quebra todo. Tá? Então o que eu quero dizer é que vocês conseguem de uma maneira ou de outra chegar em polímeros duros. Bem como ter polímeros moles, como um saquinho de plástico ou uma garrafinha dessas aí que a gente toma água. Tá? Os caras conseguem muita coisa. Bom, esses são os 3 tipos de cadeia que se tem, tá pessoal? E daí a gente fala em termos de divisão, como se divide eles usualmente. Por características mecânicas, por ser a característica mais importante. Então eles têm o quê? Termoplásticos, como eu falei para vocês, que são os recicláveis, porque tem ligação fraca entre as cadeias. Os termofixos ou termorrígidos, que não se reciclam, porque são mais duros e nas laterais as cadeias, as ligações são fortes. E os meus elastômeros. Esses elastômeros são borrachas com ligações que tu pode esticar. Tá? Na verdade são coisas aditivadas, tá? O exemplo típico de um elastômero é um pneu de carro. Só que um pneu de carro, na verdade, não é bem uma borracha. As pessoas consideram ele como um compósito, tá? Porque na verdade tu tem camadas de borracha e camadas de malha de metal ali dentro para resistir a um monte de coisa. Mas tipicamente esses pneus são elastômeros, são umas borrachas que tu produz com alto módulo de elasticidade. O problema é que quando tu deixa ela separada por muito tempo, ela cede. Tá? Esse é o problema dos elastômeros. Eles têm um pequeno regime elástico e depois que chega no plástico ele tende a cair a resistência. Então se eu levar a 50 megapascal, que geralmente é o limite que eu tenho, cheguei em 50, a resistência dele passa a passar para 20. Se tu mantém em 30, o cara vai deformando plasticamente para sempre e detona toda a forma do teu polímero. Então por isso que não é tão normal assim tu usar polímero em aplicações de alta carga. Por exemplo, por isso é que eu sei que eu reforço o pneu do meu carro com um monte de aço, arame de aço. Isso, de arame de aço ali dentro, para manter tudo isso aí. Na verdade, o meu pneu ele é um compósito, bem falando.
Tá? Bom, que são esses elastômeros aí, tá, pessoal? Aí ele vem com o conceito de cada um. Termoplásticos, então, por serem fundidos podem ser fundidos diversas vezes, possuem uma cadeia linear com ligações fracas entre as macromoléculas. Essas ligações, conceitualmente, são forças de Van der Waals ou pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio é porque o hidrogênio está sempre girando ali dentro. Tá? E como ele tem seu spin, e é fácil ele girar para ter um elétron, ora ele está com carregamento positivo, negativo, e assim ele vai sempre girando. Portanto, tu tem, na verdade, forças físicas de atração intermoleculares. Tá? Bom, ao ser aquecido, esses caras, tu deixa ele bastante viscoso e muito facilmente tu os remolda. Tá? Por isso que essas garrafas de PET são recicláveis. Durante o aquecimento, as ligações covalentes dos monômeros não são quebradas, somente as ligações fracas entre as macromoléculas. Tipicamente, ele te dá o exemplo do polietileno, do polipropileno e desse policloreto de vinil. Alguém sabe alguma coisa que seja de polietileno? Em camiseta também, né? Polietileno, isopor? Eu não sei, não é o isopor não é poliuretano? Poliuretano é aquele forte, assim. Isolamento de tubulação é polietileno. Aí polietileno é isopor, certo? Isopor, polietileno? Não, acho que não. Não, poliuretano é. Poliuretano, é isopor. Não sei. É porque bloco de prensura é de poliuretano. Sim, só que é o amarelo aquele. É o não, branco. Acho que isolamento de tubulação. Bom, não sei, pessoal, enfim. Tá, mas isso são materiais poliméricos recicláveis, de uma maneira bem fácil até. Tá? Polipropileno, não sei o que é também. E o policloreto de vinil é um polímero bastante comum, tá, pessoal? Que é o nosso PVC que os caras fabricam muito, que tem uma baita de uma aplicação dentro do vinil. Tá? Bom, aí ele vem com o que se fala de termorrígidos, que é a segunda classe de polímeros. Esses caras não podem ser reciclados, tá? Porque eles não amolecem aquecendo. Eles são rígidos até seu limite de fusão. Cadeias com alta densidade de ligação cruzada. Então, na verdade, todo mundo tem ligação forte, por isso que eles têm resistência. Quando eu aqueço, eu tenho que queimar essas ligações e aí eu não consigo reciclá-los. Tipicamente, ele te dá o exemplo dessas resinas epóxi e das resinas de poliéster. Tá? E essas resinas de poliéster, alguém sabe onde a gente bota? Resina de Se poliéster? usa em prancha de surf? Também, usar poliéster e epóxi. Se for o bloco normal de poliuretano, tu não pode usar epóxi porque ela corrói o bloco. Né? Não rola demais. O que nós usamos na prancha de surf, na parte de cima? As duas resinas. Vai um As duas resinas, bom. E o tecido. São duas resinas de termofixos. Ou uma ou outra. Né? Como? Ou uma ou outra. Então, nós usamos na parte de fora, lisa, com boa resistência ao corpo e aderência, resinas de termofixos, certo? Que é uma pintura que se bota ali? Que Não, tu joga ela em cima ali e espalha de espátula. Espalha? De espátula mesmo. Mas ela é líquida. Ela é líquida. Então, é uma pintura. Só que a que dá resistência nela mesma é o tecido que vai. Tecido de fibra de carbono ou fibra de vidro. Ou fibra de vidro. Compósito, então, também? É, o tecidão mesmo, todo malhado assim. Em cima dela ainda. Não, vai o bloco, vai esse tecido e ela vai por cima para prender o bloco, o tecido no bloco. Mas o que dá resistência mesmo é o tecido. É ela que prende isso tudo só. Tá, só um pouquinho então. É como se ela colasse o tecido no bloco. E isola da água. Então, na verdade, o que tem? Tu tem uma base de um material mais leve, de um polímero. Pelo que o Marcelo está falando, tu bota algum bloco de alguma coisa ali para dar sustentação. E por cima, para garantir a lisura disso aí tudo, tu bota uma resina termofixa. Tá? Então, na verdade, são coisas mais duras, e são duras sim, né? Só que aí tu bota uma casa só, porque tudo que tu quer é deslizar bem no mar ou coisa assim. São 3 camadas. Tá bom. Bom, mas não é o teu bom material, não é todo ele feito dessa resina, tu tá me entendendo? Tu bota uma resina para deslizar ali e essa resina não pode ser reciclável de novo. Tipicamente são resinas epóxi de poliéster, que são coisas bastante duras para polímeros, tá? De repente tu me explica melhor na aula que vem, que é a aula de compósitos. Uma prancha deve ser um compósito, aí tu, se quiser trazer algum desenho, alguma coisa assim. Uma prancha. Posso até a prancha, se quiser. Eu posso? Guardado um pedaço. Posso trazer material de fibra, véu, resina e tecido para demonstrar aqui na alguém? Claro. Aí a gente conversa sobre isso aí. Se eu fizer uma parte do seu trabalho depois.
Depois tu fatia o seu salário para mim. Não, eu trabalho com fibra há mais de 30 anos, tá? Eu posso até lhe trazer esse material e lhe explicar como é que se faz isso aí. Tá? Não é problema. Eu tenho em casa tecido, resina, véu, fibra de vidro. Tudo isso aí é por gramagem, né? É por grama. O tecido tantas gramas. E aí se faz isso aí. Eu lhe trago na próxima aula. A próxima aula é uma aula de compósitos, então o Carlos nos dá um bom pedaço da aula, vai querer alguma coisa? Tá? Puxaria, não? Não, vai querer computador? Não. E vou trazer também um pedaço de polipropileno, também que eu tenho em casa, que eu trabalho com isso aí. Eu fabrico peças para empresas de adubo. Polipropileno? Polietileno. Polietileno. Que é um plástico na cor preta ou na cor branca. A cor preta é para quando é usado na parte onde tem muito sol. Eu tenho em casa um monte de coisa lá. Tá bom? Fotos também tem. Tá bom. Então a gente vai ter o maior prazer em escutar a aula também. Tá. Bom, então esses são os meus termofixos, tá? A rigor são polímeros mais duros. Tá? Bom, depois ele fala nos elastômeros. Basicamente ele te diz que tem uma baita de uma elasticidade, tá? Que podem ser naturais ou não. E eles possuem uma certa quantidade de ligação cruzada. Na verdade, o que são essas ligações cruzadas, pessoal? Entre as cadeias, além de eu ter uma cadeia ramificada, completamente, quer dizer, eu tenho cadeias fortes em todas as direções, mas algumas delas eu consigo esticar, porque essas ligações estão quase que sobrepostas em ângulos pequenos, então na verdade é como se eu puxasse a ligação para ter o meu elastômero andando. Então eles dizem que eu tenho uma pequena quantidade, não pode ser só cruzada, senão ele seria infinitamente elástico, não é o que você quer. Mas se eu tenho algumas quantidades de ligações ali que eu puxo que podem retornar. E esse é o princípio das borrachas, pelo que se fala. Tá, pessoal? Bom, daí aqui ele te fala que basicamente tu pode reciclar os termoplásticos e os termofixos não. Ele te dá um exemplo de aplicabilidade, tá? Tipicamente a gente bota termofixo em disjuntores, nas capas de disjuntores, esses negócios. Tipicamente em placas de geladeira e tudo mais, enquanto que os termoplásticos geralmente têm um tamanho menor para tu poder trabalhar com eles, ou coisa assim. Isso daqui, pessoal, é a típica unidade de carregamento, tá? Isso daqui é uma foto mais ou menos de como as coisas acontecem nessas grandes empresas. Se vocês olharem, lembra um pouco o que a gente tem aqui na Refap, tá? Só que a Refap trabalha com produto sólido, muito pequena, ela só gera... Eu não sei nem se ela produz gasolina aqui ou não. Sim. Sim, sai gasolina daqui. Do pré-sal ainda. Oi? Do pré-sal ainda. É? Bom, então, na verdade a Refap gera gasolina, enquanto que uma planta petroquímica, ela gera um balde de coisa. Acho que lá não gera gasolina, na verdade, mas é extremamente grande esse polo de triunfo. O que é a Refap? É refinaria? Ah não, desculpa, a Refap é de Porto Alegre, aqui é... Refirante. Refap, isso. Refap é Alberto Pasqualini, lá em... Canoas. Canoas, lá gera gasolina também. Na verdade, um dos grandes aqui nós temos a Refap, em Porto Alegre, e nós temos a Rio Grandense aqui e a gente paga... Mas isso é porque elas não vendem direto para os postos de gasolina, elas não podem vender direto para os não, eu sei que tem um ciclo de capital... Então sai daqui o combustível e às vezes não fica aqui, vai para São Paulo, vai daqui até lá. Mas o petróleo é importado, não é E de lá para cá. O petróleo deles é importado. Porque parece que o pré-sal do Brasil não vale muito. É que o petróleo brasileiro... Eles disseram que... Diz o Jorgeão de petróleo, que nos dá petróleo, busca petróleo, ele disse que o petróleo brasileiro é muito pesado, então às vezes com craqueamento, que quebra essas moléculas aí para poder dividir ele, não compensa. Então os caras fazem muito asfalto por ele ser pesado. Já o petróleo árabe é mais leve para combustível. Então a gente troca, na verdade, não chega a vender, faz a troca. Um barril de petróleo árabe por não sei quantos nossos aqui. Aí até dizem que tem uma frase que eles brincam aí que o árabe ele tem dinheiro para comprar Ferrari, mas não tem asfalto para andar com ela. Por isso que trocam com nós. Compra o nosso. Parece que você vai empregado em graxa, esse tipo de coisa. É pinche, asfalto. É mais denso. Bom, as coisas têm essa cara, então, pessoal, muita tubulação, muito cano indo para cá e para lá, tá?
Para vocês terem uma ideia, pelo que me consta, quem veio palestrar aqui na Semana Acadêmica de vocês foi uma engenheira daqui da Pasqualini, não é? Do Grandense, né? Rosa é o nome dela. Essa menina, ela é irmã do Valdir é um professor daqui da Civil. A Rosa não é menina, ela é da minha idade. E ela fez mestrado comigo e ela é engenheira mecânica. Então ela é uma engenheira mecânica formada aqui em Rio Grande, formei. E ela é gerente de uma planta de polo petroquímico, ou gerente do setor, sei lá o que ela é também. Mas alguma coisa ela gerencia ali. Então eu quero deixar claro para vocês que vocês não tem que pensar que vocês vão trabalhar só naquela empresinha, daquele jeito ou daquela maneira. Qualquer coisa que use equipamentos mecânicos pode ser um rumo de trabalho para vocês. Seja uma laminadora para fabricar aço ou uma unidade dessas para fabricar plástico. Vocês estão entendendo? Então, quanto mais vocês aproveitarem da graduação em nível de conhecimento geral, melhor vai ser a vida de vocês amanhã ou depois. É vocês que vão andar de Ferrari e os outros que vão andar de Fuca. Esse é o princípio da coisa. Bom, isso aqui é tipicamente uma refinaria, tá? E ele te fala agora, começa a te falar em nível geral, das propriedades dos teus materiais poliméricos, tá? O que dá efeito e o que faz. Então ele te fala assim, ó, isso daqui é um típico gráfico de tração de um material polimérico, tá, pessoal? Então vocês veem que eu chego a 60 megapascal no máximo de limite de elástico, tá? E logo ele cai bastante para 40 megapascal. Daí ele fica muito tempo nesse regime elástico e depois ele tende a quebrar bem rápido. Então é bem diferente assim, do que a gente está acostumado com aço que tem até encurvamento, tá? Bom, então em termos de estrutura do teu polímero, ele te coloca algumas coisas. A primeira coisa que ele te diz é que quanto maior o radical que forma o grupo polar, maior a resistência mecânica do polímero. O que ele quer te dizer? Que, por exemplo, um C5H16 deve ter mais resistência do que uma molécula de CH4, repetidamente, tá? Por quê? Porque eu tenho mais compostos ali e eu tenho uma maior quantidade de ligações fortes dentro do teu mero, que é a unidade básica, tá? Então, a rigor, ele fala que quanto maior o radical, maior a tua resistência, certo? Ele também fala em grau de polimerização. Na verdade, o que ele fala disso? Quanto maior o número de átomos da cadeia principal, maior é a resistência. Na verdade, o que a gente tem que entender como polimerização? Na verdade, o número de elementos químicos que eu consigo unir e deixar sólido. Vocês estão entendendo? Então, se eu tiver 4 ou 5 elementos químicos na minha cadeia, eu tenho uma grande resistência. Se além de eu ter 4 ou 5 elementos químicos, eu ainda tenho uma grande quantidade de átomos desses 4 ou 5 elementos químicos, mais resistência ainda eu vou ter no meu polímero e mais tendendo a ser um termofixo ele vai ser. Porque, em geral, o meu polímero tem uma baixa resistência mecânica. Se vocês olharem para o termoplástico, eu puxo e quebro, tá? Então, ele te fala duas coisas em termos de resistência mecânica. Quanto maior o número de átomos na cadeia principal e quanto maior o tamanho do grupo molar que eu vou ter, tá? Depois ele fala em algumas outras coisas, em estereoisomeria. Isso daqui é mais ou menos tranquilo. Ele te diz que quanto mais irregular for a posição dos meus radicais, menor a minha resistência. Na verdade, o que a gente tem que pensar assim, pessoal? Como a gente falou em termos de cerâmicos, eu devo de ter uma cadeia, ou melhor, eu devo de ter uma unidade básica que ele chama de mero. Esse cara, o quanto mais bem se repetir, mais ordem de longo alcance eu vou ter. Então, se eu tiver uma molécula de CH4 e eu conseguir fazer ela se ligar e eu consegui fazer essa molécula se repetir muito bem por tudo quanto é espaço, eu tenho o que a gente chama de ordem de longo alcance, tá, pessoal? Então, na verdade, ele está te dizendo assim, ó, quanto mais constante for a coisa, quanto mais igual, maior a resistência do teu polímero, tá? Então, de novo, se eu tiver CH4O, desculpa, se eu tiver CH e O, 16 átomos cada um, eu vou ter muito mais resistência que se eu tiver CH, em 4 átomos cada um. E mais ainda, se essa molécula principal se repetir muito bem repetida, com todo o mesmo espaçamento, eu tenho um polímero bem mais resistente também. Tá? Na verdade, é o que ele busca. E ele te fala que cristalização, e essa é a mais importante delas,
quanto maior o teu grau de cristalização, maior a tua resistência mecânica. De cristalização, esse é diretamente ligado à tua velocidade de resfriamento. A rigor, se tu pegar o teu polímero e resfriar rápido, tu não dá tempo para que a reação de polimerização aconteça. Portanto, ele não polimeriza e não gera um cristal. Portanto, ele é pouco cristalino. Na verdade, eu vou ter um polímero amorfo que não vai ter um formato detalhado. E quanto mais amorfo ele for, menos ele resiste ao sol, menos ele resiste a ácidos e mais mole e quebradiço ele se torna. O que eu falo de resistência mecânica em termos de polímero não é só ser quebrado, tá? Então, o mais importante de todos eles aqui é o teu grau de polimerização, tá, pessoal? Vamos ver o que ele mostra de cristalização. Na verdade, o que ele mostra aqui, ó, é um exemplo típico. Essas zonas de cadeias lineares aqui, ó, são as zonas em que eu tenho meu polímero cristalino, tá? Então, aqui eu tenho uma boa resistência e tudo mais. Enquanto que nessas zonas amorfas aqui, o meu polímero está extremamente fraco, amorfizado e não vai conferir resistência como um todo. Então, se eu conseguir que tudo isso aqui se repita por todo o meu polímero, ele vai ser um polímero forte e muito bem feito. Só que isso aí vai ser difícil porque vai ser mais custo, porque eu vou ter que resfriar ele bastante devagar para gerar essa tua estrutura. Tá? Então, aqui ele fala de cristalinidade. E ele te diz ainda algumas coisas. Esse grau de cristalinidade, ou seja, de que maneira eu consigo deixar isso aqui mais presente, ainda é a razão de algumas coisas. Por exemplo, e principalmente, da taxa de resfriamento durante a solidificação. Na verdade, quanto mais rápido eu resfriar, mais mais difícil de cristalinizar eu vou ter. Quanto mais rápido eu resfriar, mais difícil vai ser a cristalinidade. Tá? Então, tempo é necessário para que as cadeias se movam e se alinhem em uma estrutura cristalina. A única coisa que pode ser chato quando vocês forem estudar é essa tal de complexidade do mero. Na verdade, alguma hora ele falou que quanto mais complexo a tua razão, a tua cadeia inicial for, mais resistência mecânica ele vai ter. Isso é uma verdade. Só que agora a gente fala que quanto mais complexo ele for, menos cristalino. E quanto menos cristalino, menos resistência mecânica. Tá? Na verdade, não é bem antagônico. Ele quer te dizer que, sim, quanto mais complexo ele for, mais resistente ele vai ser. Só que, por outro lado, quanto mais complexo ele for, mais tempo eu vou ter que deixar para resfriar. Portanto, mais difícil vai ter que ser a cristalização. Tá? Mas se eu conseguir cristalizar, resfriar lento, quanto mais complexo ele for, mais resistente o cara é. É isso que se fala. Tá? Configuração da cadeia, e ele fala aqui que polímeros lineares cristalizam facilmente, que são os os menos duros deles. Tá? Então, se eu quero gerar um polímero do tipo hipótese, eu preciso de bem mais tempo para ele resfriar, até para ficar cristalino. Tá? Quanto tempo leva para endurecer uma hipótese daquelas? Algumas horas, né? De 2 horas já está dura, né? Eu acho que ela está certa, eu acho que leva um bom tempo. Né? Não, depois tem um tempo para a cura dela, para tu atingir a resistência máxima, para ela endurecer 2 horas está dura. É só o tempo de cristalizar. Não, o que a gente chama de todo um ciclo de cristalização é isso aí, é essa cura. É a cura. Então ele leva um bom tempo para que todas as reações gerem esse teu material todo cristalino, digamos assim. Desde que a ponte está pronta, até tu conseguir surfar, é 1 semana que a gente diz de tempo de cura. Porque senão começa a amassar. Tu dá a batida na prancha e ela começa a amassar. Não deixa de ser duro. Tá, pessoal? Então, na verdade ele está te dizendo que é mais fácil tu gerar um termoplástico cristalino do que tu gerar um termofixo cristalino. Demora muito mais. Tá? Daí, aqui são duas coisas bem básicas em termos de característica de polímero. Tá? Quanto maior a temperatura, menor a resistência de qualquer polímero. Tá? Isso sempre. E que quanto mais tempo tu deixar ele sobre carga, maior a tendência dele fluir. Polímeros têm esse defeito. Tá? Então, quanto mais tempo que a carga já estiver aplicada, pior vai ser. Então, aqui ele te mostra 3 curvas típicas. Isso daqui é uma curva de tensão, deformação de um termofixo. Tá? Isso daqui de um termoplástico. E isso aqui de um elastômetro. Tá? Então, na verdade, o elastômetro tem pouca resistência e uma grande deformação. Tudo bem, pessoal? Só que com cargas bastante baixas. Daí eu venho aqui nos meus termoplásticos. Isso, nos meus termoplásticos, tá? Eles sobem um pouco, cedem e não deformam muito. E aqui os meus termofixos que não tem nenhuma deformação permanente. Tá? Então ele começa a atualizar isso aí.
e te diz as propriedades gerais que o teu material polimérico tem. Uma alta flexibilidade, que pode variar ao longo do tempo do tipo de polímero, mas a princípio geralmente eles são bastante flexíveis. Uma alta resistência ao impacto, e ele te diz que tal propriedade associada à transparência permite a substituição do vidro. Na verdade ele está te falando de que aí quando ele fala nessa alta resistência ao impacto? Hã? Não, pessoal, qual é o material estrutural que a gente usa em substituição ao vidro? Carlos, o que a gente usa? Acrílico. Esse material, na verdade, o que ele é? Ele é bem mais grosso do que o vidro, porque ele é um polímero. Tá? Ele tem menor resistência que o vidro, mas, por outro lado, eu puxo um polímero e vai. O vidro teria que puxar muito mais forte para quebrar. Só que o teu polímero ainda aguenta alguma... O teu acrílico aguenta alguma batida. Geralmente ele é mais grosso, tá? E dependendo do que tu bota ali como aditivo, ele se torna transparente e tu tem janelas de acrílico, mesa de acrílico ou coisa assim. Claro que ele nunca é tão cristalino para olhar através dele do que um vidro, né? É que na verdade eles têm pouca resistência a meios ácidos, não tem muito bem como. Tá? Na verdade qualquer cola, né, velho? Quando tu pega bonder quando tu pega bonder e come mosca e gruda os dedos, o que a gente faz? Acetona. Então, geralmente bota acetona. Bota na água morna, já sai. Bom, então, alta resistência ao impacto, um exemplo típico é dos acrílicos, tá? Aí ele te fala, baixa temperatura de processamento, isso é um baita de um lucro, né? Porque na verdade os engenheiros eles pagam muito pela energia elétrica. Eu tenho dito isso para vocês, isso sai muito caro. Então se puder trabalhar qualquer coisa, uma temperatura mais baixa, sempre é lucro para ti. Tá? E ele te fala que tu tem um ajuste fino de propriedades pelo uso de aditivos. Esses aditivos não são só coisas misturadas na reação de polimerização, estão entendendo? Por exemplo, a gente sabe que borracha vulcanizada resiste muito mais que borracha sem vulcanização. Vulcanizar uma borracha e botar enxofre lá dentro. Por outro lado, colocar fibra de vidro num compósito também, para alguns entendidos de polímero, dizem que tu está aditivando o teu polímero. Na verdade, tu está fabricando um compósito, mas não deixa de ser colocar um aditivo ali dentro, estão entendendo? Então tu consegue mudar muito bem as propriedades de acordo com o que tu mistura ali. É isso que ele quer te dizer. Tá? Então ele te diz que tu tem um uso fino, ajuste fino de propriedades, e ele te fala muito em fibras adicionadas aos teus polímeros. Tá? Na verdade o princípio de adicionar fibras é o princípio de gerar compósito, seja o casco de uma lancha, seja a lateral de um avião, seja uma caixa d'água, sei lá o que. Tá? O que mais? Ele te fala que eles têm uma baixa condutividade elétrica, essa é uma vantagem dos materiais poliméricos. Várias vezes eles são usados como isolante. Tá? Se vocês olharem aquela fita isolante, ela é um polímero. Tá? Se vocês olharem as capinhas que eu tenho em volta dos fios, são polímeros. Aí ele não conduz. Claro que, se a gente pegar um disjuntor, por exemplo, o disjuntor é muito usado porque ele também não conduz eletricidade, certo? E ele tem uma segunda vibração usada no disjuntor. Qual? O que é aquilo lá de polímero, na verdade? Hã? Ele esquenta? Para não esquentar, né? Para não passar de calor. Não, essa é uma vantagem dele. Na verdade, ele não conduz eletricidade. Beleza. A segunda é que o ponto de resistência à alta temperatura dele é baixo. E isso é uma vantagem. Porque se passar muita carga pelo teu disjuntor, na verdade ele aquece. E o que acontece? Acaba fedendo o polímero, que queima o polímero. Então a tua segunda vantagem está aí. Tu sente quando está detonando. Ele derrete e sai aquele fedor. E os caras, não sei, Carlos, me corrija, os caras devem botar alguma coisa ali para feder mais, a princípio. Tá? Bom, então ele te diz que realmente ele é muito usado em isolamento elétrico, fios e todo esse tipo de coisa. E que também ele tem uma baixa condutividade térmica. E aqui eu saliento para vocês que não são as mesmas coisas. Condutividade térmica é diferente de condutividade elétrica. O polímero tem essa característica de uma baixa condutividade térmica. Por isso que o Marcelo falou que se usa neoprene, é isso? Neoprene em roupa de surfista, em roupa de quem vai fazer canyon, em todas essas porcarias aí, porque realmente não passa muito frio. Na verdade, as botas de esquiador também são de materiais poliméricos, só que aquelas elas ficam bem geladas. Mas em geral é isso aí, o cara tem uma condutividade térmica bem mais baixa do que uma condutividade elétrica. Ele é bem menos efetivo em isolar a temperatura. O que mais? Bom, tudo isso é devido à ausência de elétrons livres, enfim. E ele fala que tem uma boa resistência à corrosão natural por não ter elétrons livres. Essa é a moral da coisa. Tá?
Em termos de porosidade, aqui vem outra característica, pessoal. A gente fala que, basicamente, o espaço entre as macromoléculas do polímero é relativamente grande. Isso confere bem a baixa densidade, que é uma vantagem. Então, na verdade, se vocês pensarem bem, eu posso fabricar um termoplástico e esse termoplástico ser leve, portanto eu posso usar ele em várias coisas. Só que tem um detalhe, por ele ser termoplástico e por ter cadeias lineares, ele tem poros nas cadeias. Tá? E isso é um problema porque esses poros podem pegar partículas atômicas do que está dentro, do que ele está segurando, por exemplo. Tá? Na verdade, se vocês pensarem, só dá uma seguradinha aí, a gente já vai acabar. Se vocês pensarem em garrafas de PET, pessoal, tu acha que tu pode pegar uma garrafa de Coca-Cola e deixar 5 anos na tua casa guardada? Por quê? Tu ia tomar? O outro lado, eu vi os caras tirando o fio desse tapete e puxando o carro com um fio. A resistência que ela tem pra puxar é tem vídeo no YouTube dos caras fazendo isso aí. Eu não sei. Deixa eu só continuar então. Na verdade, tu tem razão, na verdade, como isso daí é um material reciclável, né? Na verdade, ele deve ter cadeia linear e ele tem poros entre as cadeias. Então, o tempo de vida de uma garrafa de PET é bem mais baixo do que uma garrafa de vidro. Então, realmente, a tua Coca-Cola não ia durar 5, 6 anos ali na tua casa, porque as moléculas iam começar a entrar para a parede da Coca. Tá? Isso é um dos motivos de, às vezes, não sei, no caso de ter saído o gás da garrafa. Não. O gás da garrafa é pela rosca mesmo. Pela rosca mesmo. Isso é um dos motivos de eu não dever transportar em temperaturas muito altas. Tá? Porque de repente eu começo a secar o teu PET e uma hora qualquer que vai pegar a tua garrafa de PET ela vai estourar. Tá? Claro que ele está sob pressão, é mais difícil secar e eu tampo, mas a rigor essa garrafa de PET eu não poderia deixar no sol de jeito nenhum. Tá? E nem deixar por muito tempo ali. Então o tempo de vida dela é mais curto mesmo. Liberação de Tá? oxigênio. Acho que ele até fala aqui, né? A principal consequência é a limitação dos plásticos como livros de embalagem e coisa assim. Tá? A única característica geral é essa. Eu não sou entendido em polímeros, também não quero, também vocês não vão ser. A gente tem que ter uma noção, pelo menos básica de tudo coisa. Tá? Aí agora ele começa a falar no teu processo de fabricação. Basicamente ele fala no teu processo de injeção, que é o mais normal para materiais poliméricos, tá? Ele te dá toda a sequência, mas a rigor tu dosa o teu material plástico, larga ali, mistura o cara, aquece, empurra, resfria e está pronto. Tá? Dei uma lida em casa, não vou me deter lendo aqui, mas essa daqui é a típica máquina de injeção de plástico. Tá? Essa daqui é uma injetora por extrusão, é uma extrusora. Tá? Algumas injetoras são totalmente de ar comprimido, não é muito normal, sai caro e tu não precisa. Tá? Mas na verdade tu entra com o teu pó de plástico aqui desse lado, tá? Aqui tu tem um motor elétrico que só vai fazer girar o teu extrusor. Entra com um cara aqui, o cara começa a cair pro helicóide, o helicóide anda, movimenta, de repente eu aqueço por essa matriz, ou aqueço internamente ao teu extrusor, não sei. Esse cara é prensado numa matriz bipartida, né? Então ele pega o formato que tu tem ali, deixa o tempo de resfriamento. Aqui tu tem um sistema hidráulico que puxa, um sistema pneumático que puxa para fora, abre, essa peça cai e está pronto. Tá? Então isso é muito rápido numa indústria e, por exemplo, o que os engenheiros mecânicos fazem? Vão lá e compram uma máquina, nada além disso. Tá? Então tu compra a máquina, trabalha, aprende a fazer uma manutenção nela. Talvez quem ganhe dinheiro é o cara que projetou a máquina ou que fabricou. Mas hoje em dia tu não fabrica mais muita máquina diferente, já tem dono de mercado. Tá? Bom, e ali tem um exemplo, isso aqui é uma pessoa, né, pessoal? Isso aqui é uma pessoa, tá? Então vocês têm uma ideia do tamanho que um troço desse pode ter. Engenharia tem coisas muito grandes e muito pequenas também, né? Tá? Daí ele fala no processo de extrusão, que basicamente é o processo que está aqui dentro, né? Aí agora ele só te mostra como é que funciona uma extrusora, tá? A grande diferença é que lá eu estava, aqui nessa máquina eu estava injetando uma matriz com extrusora. Desculpa. Eu estava fazendo um processo de injeção através de um tubo para extrusão, de um eixo para extrusão. Enquanto que aqui eu estou fabricando meu polímero em uma extrusora. Na verdade, o formato do polímero não é mais dado pela matriz. O formato do polímero é dado por essa saída aqui, ó. Ele vai ter esse formato de saída. Vocês estão entendendo? Eu não injeto uma determinada quantidade. Então, na verdade, eu boto a quantidade de metal ali, ela vai saindo e depois eu corto, se for o meu caso ou não. Tá?
Então isso é uma extrusora. O processo de insuflação já é um processo bem mais comum para fazer polímeros. Tá? Por exemplo, as PETs, elas são feitas assim. Na verdade, os caras fabricam em grande quantidade um blanket ou uma preforma, ou sei lá o que de PET, que já vem enroscado para ti. Por vezes elas até usinam isso aí, não sei. Então vem como se fosse uma pipeta, uma proveta ou algum... Esses caras, eles são dados para ti. E o que tu faz? Tu muda a tua matriz se tu quer fazer uma PET de 2 litros, 3 ou sei lá o que. Então tu larga aquele cara ali dentro, fecha a tua matriz, aquece de novo esse teu PET e insufla ar ali dentro. Quando tu insufla ar, ele pega o formato da tua matriz, tu abre de novo e tá lá a tua peça pronta por insuflação. A gente viu que a gente usa para fazer vidro assim também, mas ele é bem mais usado para polímeros, tá? Então tem aqui o desenho onde, de uma maneira diferente, na verdade, tá? Aqui ele está saindo direto da tua extrusora, então ele está acoplando isso daqui, tá, pessoal? Mas diretamente na saída da extrusora ele gera o teu blanket ou a tua preforma, para a extrusora, fecha a matriz e injeta essa peça por baixo e joga ar no teu blanket. Preforma, chama como quiser. Isso daqui se adere ao formato da tua matriz, tu abre lá de novo e tem a tua garrafa pronta. Tá? Ou teu, seja lá o que for. Esse tipicamente é o processo de insuflação. Aqui tem alguns desenhos, tá, pessoal? De uma produção seriada, mas essas daqui são outras preformas, ó. Aqui, nesse caso, eu acho que a própria preforma ele está passando por molde de injeção. Dando a preforma para ti, reaquecendo a tua preforma em forno. O que diz aqui? Molde de sopa, está colocando na matriz final. Aqui ele está soprando e está saindo. Saindo das garrafas. Ah, tá. E aqui ele está só vendendo. Tá, então essa seria a sequência. No desenho inicial ele muda para sair direto da extrusora, mas pode fazer como pré-forma. E aqui vem outro processo de fabricação, que é o que ele chama de prensagem. A prensagem ela é usada para quem, pessoal? Hã? Não, ao contrário, os termofixos. Os termoplásticos são mais flexíveis e eu só fabrico uma vez. Tá? Então eu boto lá. Já os termofixos é quem eu preciso de pressão para botar. Não, eu quero te dizer que eu fabrico, vendo e está lá. Tá? Esses termofixos aqui eu preciso, não é tão fácil de fabricar. Então eu tenho que fabricar e manter pressão para que eles assim fiquem. O exemplo que eu falei da baquelite ali para lixar a peça é isso aí. Eu boto o meu metal, boto a baquelite em cima, aperto com bastante pressão e deixo por um bom tempo a quente. Então é literalmente um processo de prensagem, só que aqui ele está te dando um outro formato. Ó. Tu está saindo da tua resina ou do teu ou da tua composição química para gerar um termofixo, larga ali, isso daqui pode estar aquecido ou o teu material vir quente, tu desce, bota uma força e deixa um certo tempo. Depois desse certo tempo, tu tem teu cara curado, tira dali e obtém ele. Tá? Em alguns casos tu cura em 2 horas, ou outros em 2, 3 dias, sei lá. Tá? Mas essa técnica de prensagem, usualmente, ela é feita para termofixos. Tá, pessoal? Enquanto que insuflação para termoplástico. Plástico que vai em carro, você sabe se é termofixo ou plástico? Termoplástico. Como assim? Em carro onde? Painel, plástico. Isso é um termoplástico. Geralmente é um PVC, por incrível que pareça. Tá? Aqui ele te dá exemplos de aplicação na construção civil, tá? Então, na verdade, ele te mostra, sei lá, paraforno, paramastic, paracril, enfim. Isso aqui são um monte de colas e resinas e tudo mais que você viu. E aí ele te mostra outro ramo também, que é o ramo de canos e conectores, que geralmente são de um PVC mais rígido, tá? O que mais ele fala? Ele te dá um exemplo de uma outra aplicabilidade, que é uma caixa d'água, tá? Nem todas as caixas d'água são só de polietileno, tá? Algumas são, mas elas quebram razoavelmente fácil. Então as mais caras das caixas d'água são de quê, pessoal? Hã? Compósito. Então, por favor, não me falem que elas são de fibra. Isso vai ter que parar de existir para nós, tá? Não existe mais uma caixa d'água de fibra, como não existe um barco de fibra de carbono e nenhum avião de fibra de carbono. Na verdade, a gente pode até falar compósito, que tem que ser um compósito, porque se eu botar só as fibras ali não vai rolar, né? Tá? Então, na verdade, existem duas, mas eu acho que uma das mais baratas que ainda se usa é a dessa de polietileno, né? Tem umas que são de cerâmica, não tem?
sei, tem, né? Será que a gente foi Aquelas que tá telha, mas... Isso, aquela proibido. cinza. Geralmente quebram até. É, mesmo material de telha, mas tá proibido aqui. Isso. Ah, tá proibido? Tá. Amianto? Amianto, isso aí. Aquelas telhas são de amianto? Mas tá proibido. Nesse caso da caixa d'água, não pode acontecer a mesma coisa que com a Coca-Cola, como tu disse, as moléculas se misturar e sol, por exemplo, uma caixa d'água vai no sol todo dia. Pode, daí eles usam o... mas ela tem prazo de validade, né? Só que daí a fibra de vidro que tá lá dentro é que é cima desse cara. Então não esquece que a gente não usa muito polímero sozinho, em nenhuma coisa. Quem tá ganhando mesmo são os compósitos. Tá, pessoal? Daí ele fala alguns comentários sobre esse PVC e por que ele fala bastante? Porque ele é muito usado mesmo, esse policloreto de vinil aí, tá? Usa em várias coisas porque consegue uma gama muito grande de resistência nele, tá? Mas ele te fala algumas coisas. Na verdade, esse PVC ele é bom porque ele tem uma maior resistência à temperatura que os polímeros normais. Por quê? Porque o cloro ali dentro dá uma boa resistência nele. Por isso que chama ele de policloreto. Ele tem algumas moléculas de cloro, junto com o radical vinil, que eu também não sei o que é, mas é algum CH da vida. Então esse policloreto aí tem maior resistência, mas parece que o mero dele é meio cancerígeno. Daí até tá em vermelho ali dentro do Greenpeace, vive fazendo protesto contra isso aí e tudo mais, tá? Mas é quem mais se usa, enfim, não sei. E que ele tem vários tipos de PVC, tá? Fica claro para nós, engenheiros mecânicos, que a gente só sabe que tem um mais rígido, tá? Que é o PVC puro, por si só, tá? Que seria o do cano, e tem PVCs do tipo aquele fio plástico, pode olhar na casa de vocês lá, vocês sabem o que eu estou falando, né? Aquele plástico para sanduba, aqueles negócios assim, aquilo lá é PVC, é um filme plástico de PVC. E o cano da tua casa também é. Então tudo vai depender da quantidade de aditivos que tu bota ou não. Na verdade, no PVC é o contrário, o aditivo é para ele ficar mole, ao invés de aditivar para ele ficar duro. Só isso. Tá? E aqui tem outros dois tipos que eu não sei, ele chama de PVC transparente, celular, que não cabe muito a mim. Pessoal, era isso, pessoal. A gente bate-papo, tá? Então, algumas coisas vocês têm que lembrarem como propriedades básicas desse material. Fazia tempo que eu não acabava a aula tão cedo, né? Pô, saudade desse tempo. Nunca teve, na real. Mas eu vou professor, né? Não. Estou reprovado e vendo um vídeo do senhor. 5 anos aí. Pode até me bater porque eu tô ficando velho. Não é possível. Vamos lá, galera. Então,